Seja bem-vindo para mais um programa do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre bondade. Afinal, o que a Bíblia diz? Antes de mais nada, eu convido você a se inscrever no nosso canal e dar o seu like, que é muito importante para nós. Também nos siga nas nossas redes sociais e nos envie e-mails com dúvidas, pedidos de oração e até temas para nós colocarmos aqui no canal para responder as suas dúvidas. Hoje, falando sobre bondade, muitas pessoas acreditam que bondade é um ato bondoso. E realmente é. A bondade, ela tem em si atos bondosos, atos misericordiosos. Toda pessoa que é considerada boa, ela tem em si um ato misericordioso, uma maneira doce e amável de levar a vida. Mas a bondade não se resume só a isso. A dar uma ajuda, a estender uma mão, a ter uma atitude de misericórdia. A Bíblia nos ensina, e por isso ele se tornou um dom do Espírito. Falamos já nesses nossos últimos programas que o fruto do Espírito pode ser considerado um dom. E o interessante é que o fruto da bondade é um fruto nobre do Espírito. É um fruto muito interessante a ser estudado. Eu vou deixar rolando alguns textos que falam a respeito do que eu vou falar agora aqui. Depois você dá uma lida. Mas a palavra de Deus, principalmente no Antigo Testamento, vai falar sobre pessoas que fizeram o que era bom aos olhos de Deus e pessoas que fizeram o que era mal aos olhos de Deus. E isso não tem nada a ver com ser bondoso ou misericordioso. A bondade, então, é um fruto do Espírito que vai muito além de um ato benevolente. Então, o que seria? Ser bom tem muito a ver com o nosso último vídeo, a fidelidade. Lembrando aqui, então, fidelidade, eu não consigo ser fiel a ninguém, a nada, se eu não for fiel a mim mesmo. E eu sempre vou ser fiel a mim, mas o problema é ser fiel a coisas ruins e não a coisas boas. Quando eu sou fiel de uma maneira positiva a mim mesmo, eu consigo ser fiel a Deus e às pessoas. A bondade segue o mesmo padrão. Assim como num ato benevolente, todo ato benevolente que uma pessoa faz, ele gera um pensamento para o outro, mas na verdade é um pensamento pessoal. Como assim? O ato de bondade que eu faço para você tem tudo a ver com o meu bem-estar. Eu faço porque me sinto bem. Faço porque aquilo agrega na minha vida. A bondade, então, nada mais é do que algo que gera vida em mim. Todas as pessoas que têm atitudes de bondade são pessoas que estão trazendo vida para dentro de si mesmas. Se você considerar isso, então, um padrão, fazer as coisas da maneira correta, que seria, então, fazer o que é bom aos olhos de Deus, vai gerar a vida da palavra de Deus dentro de você. A palavra de Deus, ela é boa. Ah, mas tem coisas difíceis de serem cumpridas nessa palavra. É verdade. Mas ela é boa porque ela constrói na alma, no caráter, uma firmeza, uma estabilidade, um caminho. A bondade nada mais é do que seguir um caminho que é bom com fé. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E ela também é a prova das coisas que não se veem. Isso é ser uma pessoa bondosa. No geral da Bíblia, é exatamente isso. Ser uma pessoa bondosa é aquela pessoa que abre mão da maldade de não ter fé. Por exemplo, quando eu e você estamos diante de uma situação, o que é mais fácil nós fazemos? Desistir, reclamar, duvidar, criticar, deixar para trás.
voltar ao passado. Isso é mal. Quando eu abro mão dessa minha maldade, porque isso me traz muitos prejuízos emocionais, espirituais, mentais. Quando eu abro mão dessa maldade, eu abro o meu coração para ter fé. Nenhuma pessoa consegue ter fé se não abrir mão dessas maldades humanas. Mas, gente, faz parte da natureza humana tudo isso. Faz. Mas é uma parte apodrecida da nossa natureza que precisa ser trabalhada. Por isso que é um fruto do Espírito. Por isso que é um dom nobre do Espírito. Nós conseguimos transformar palavras rudes, grossas, palavras de desistência, palavras de tristeza, palavras de angústia, em palavras de fé. E palavras geram posturas. A bondade de Deus é essa bondade. Quantas vezes você já não disse, ai, Deus é bom? Você não sentiu, ai, Deus bonzinho com você. Ele agiu por você. Por isso você disse, ai, Deus é bom. A bondade de Deus, ela é expressa em atitudes. Sendo assim, quando eu e você enfrentamos uma situação difícil, nós precisamos colocar em prática o fruto da bondade. Naamã, quando ele veio até o profeta, ele estava leproso. E ele precisou deixar as maldades da sua alma e usar de bondade para ser curado. Vamos ver? Uma menina chega até a esposa de Naamã, e ela era escrava por conta de uma guerra que tinha acontecido entre a Síria e Israel. E ela diz assim, olha, se Naamã conhecesse o profeta da minha terra, ele ficaria curado. Mas, pense comigo, ele fez guerra contra aquele povo, ele se sentia muito melhor e muito maior. A lepra naquele tempo condenava uma pessoa a abrir mão de tudo e não poder mais fazer parte de nada, nem de negócios, nem de trabalho, nem de convivência, nada. Então a alma dele tinha muitos motivos maus para impedi-lo de ter uma fé. Ele poderia dizer, não, eu não posso dizer para as pessoas que eu tenho lepra. Eu não posso dizer para as pessoas, não posso mostrar para as pessoas, isso não pode ser visível, eu vou ter que esconder isso até o momento em que não houver mais nenhum outro caminho. Mas o que Naamã fez? Naamã foi. Ele foi até a terra do profeta Eliseu com uma esperança de ser curado. Quando ele chega lá, o profeta lhe dá um recado, vai e se lava no rio 7 vezes. Para uma pessoa se lavar no rio, ele precisaria, no mínimo, tirar as suas grandes fardas. Nós não sabemos exatamente como aquela lepra estava no corpo de Naamã, mas sabemos que isso significa um despir-se, não totalmente. Mas ele precisaria se expor. É exatamente isso o ato da bondade. É quando eu me exponho. Eu exponho as minhas fraquezas. Paulo ainda diz isso. Quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Naamã expôs a maldade. O que é isso? Maldade? Não é. Entenda isso. Maldade não é o ato de ser mal. São os atos maus da nossa alma, que nos trazem doenças. Ele se expôs. Ele precisou se expor. E se lavou 7 vezes. Isso é bondade. Acreditar na palavra de Deus. Acreditar que o que Deus falou é verdade. A um ponto de tirar as nossas barreiras, os nossos muros, o que nos protege, o que nos dá comodismo e simplesmente enfrentar. Na situação de Naamã, ou ele ficaria curado, ou a vida dele teria acabado naquele momento. Um ato de bondade traz a bondade de Deus para você. Quando você abre mão do que te protege aparentemente, do que impede você de ter fé, mas parece te proteger, Deus ali tem um ato de bondade com você. A bondade de Deus, ela é expressa pela fé. Quando eu tenho fé, a bondade de Deus chega até mim. E a fé exige que eu seja firme nesse fundamento. Ou vai ou vai. Agora eu creio,
ou eu creio, eu não posso voltar atrás. Eu vou expor todas as minhas fraquezas. Eu vou expor todas as situações da minha vida. Para quê? Isso é bondade. Isso é sabedoria. Isso é um ato que toca o coração de Deus e traz a presença de Deus até você. Naamã ficou curado aquele dia. E hoje eu gostaria que você refletisse comigo. Quem sabe você tem procrastinado, deixado para depois, deixado de lado, deixado para trás a bondade na sua vida. É mais fácil eu ser como eu sou, é mais fácil eu não tentar, porque quando eu tentei acontecer alguma coisa comigo, a bondade precisa ser um fruto da sua vida. E não é só ser benevolente, ser bom é ser uma pessoa que consegue abrir mão das mazelas, das maldades da alma e consegue crer que Deus é poderoso para cumprir a sua palavra acima do que está acontecendo ao nosso redor, acima do que está acontecendo dentro de nós, dentro da nossa mente, acima de qualquer coisa. Quando você e eu abrimos mão disso, a bondade se torna uma verdade. A nossa bondade diante de Deus traz a bondade de Deus para nós. A sua fé toca o coração de Deus e Deus reage a você. E eu convido você a estar nos assistindo na semana que vem. Nós vamos estar terminando essa nossa etapa de frutos do Espírito e nós vamos terminar com o último fruto, amor. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana, em nome de Jesus.